Políticos brasileiros milionários, pedofilia, nazistas no exército dos Estados Unidos. Essas e muito mais revelações de Assange após ser preso, você vê hoje no canal Mundo Misterioso. Quase 7 anos depois de viver abrigado na Embaixada do Equador em Londres, Julian Assange foi preso pela polícia londrina. O cofundador do Wikileaks foi levado sob custódia e agora teme a extradição para os Estados Unidos. Se enganaram os que pensam que Assange deixaria os holofotes em silêncio. Como prometido, o australiano publicou todos os documentos de seu arquivo. Os dados secretos deixam expostos os governos de inúmeros países, incluindo o Brasil, os bancos internacionais e outras multinacionais de grande porte. O pacote é completo com conspirações nazistas no exército dos Estados Unidos, patrimônio milionário da família Sarney e o suposto HIV de Steve Jobs, desmentido na época da primeira publicação por alguns sites, em 2011, ano da morte do empresário. Steve Jobs, fundador da Apple, morreu oficialmente de um câncer raro. De acordo com documentos liberados pelo Wikileaks, Jobs era portador do vírus da AIDS. Os arquivos mostram um teste confidencial atestando o HIV. É possível ver o nome completo do empresário Steve Paul Jobs, a data de nascimento, 24 de fevereiro de 1955, e o número do documento de identificação. Há inclusive a assinatura de Jobs em uma guia do California Pacific Medical Center. Diversas apurações alegam a falsidade do documento, pois o laboratório em questão teria sido fundado 2 anos depois da data indicada. A possível assinatura de Steve Jobs pode ser vista no teste de HIV. Eu afirmo que meus exames podem conter informações sobre tratamento e diagnóstico de HIV/AIDS, diz a receita, que pede a confirmação do paciente. É possível ver um visto ao lado. Os Sarney também entraram no radar de Julian Assange. De acordo com os documentos liberados, Rosianna Sarney tem mais de 150 milhões de dólares em offshores, contas abertas em países com menor tributação pelo mundo. O nome do advogado Joseph Braifman, amigo de George Murad, que é marido de Rosianna, aparece nas denúncias. Autoridades brasileiras devem estar curiosas sobre a quantidade de companhias criadas por um advogado do Rio de Janeiro chamado José Braifman. Os arquivos mostram conexões via Braifman Andrade para Rosianna Sarney. Ela era provável candidata à presidência do Brasil em 2002, mas renunciou depois que a polícia encontrou 570 mil dólares em sua casa. Um dossiê de cerca de 22 páginas aponta a existência de gangues e simpatizantes do nazismo, servindo o exército norte-americano. Os detalhes foram colhidos pelo Departamento de Inteligência do FBI, e apontam a presença de membros da maior gangue dos Estados Unidos nas Forças Armadas, entre os soldados da reserva e na Guarda Nacional. O arquivo é embasado com trechos de reportagem de jornais. Soldado branco acusado de matar casal negro, em recorte da edição de 1995 do Washington Post. O relatório traz um parecer de um figurão importante da administração federal dos Estados Unidos. O secretário de Defesa indica a presença de grandes números neonazistas e outros extremistas dentro do exército. Outro trecho dá mais detalhes sobre a morte do casal de negros. O incidente de Burmester, envolvendo a morte de um casal afro-americano em Fayetteville, na Carolina do Norte, foi cometido por soldados ligados aos supremacistas brancos em Fort Bragg. O crime abriu uma investigação que revelou 22 soldados em Fort Bragg com tendências extremistas. Ainda em 2007, Julian Assange tornou público em boletim de inteligência do FBI com símbolos usados por pedófilos para atrair vítimas. Pedófilos, os que abusam sexualmente de crianças e os que produzem, distribuem ou vendem pornografia infantil. Eles utilizavam diversos tipos de identificação, logos ou símbolos para se reconhecerem e diferenciar de preferências sexuais, diz o documento. A correspondência segue. Para indicar o gênero e a preferência sexual, membros de organizações pedófilas usam descrições como amante de garotos, amante de garotas ou amante de crianças. Estes símbolos estão em anéis, pingentes e impressos em moedas.
O banco inglês Barclays pretendia investir mais de 300 milhões de libras no mercado brasileiro para fugir de impostos. Segundo o arquivo, o investimento será feito por uma companhia tributária britânica específica. O portfólio permanece controlado pelo banco Barclays. O Caminho das Pedras cita uma empresa das Ilhas Caimã, a Newco. A ideia do banco era driblar os impostos e lucrar cerca de 19%. O Wikileaks também divulga um estudo sobre cannabis do governo da África do Sul. Recentemente, o país regularizou o consumo de maconha. O artigo compara medidas em países como Nova Zelândia, Holanda e Reino Unido, além de apresentar estratégias para afastar os jovens da erva. Historicamente, a maconha é cultivada por muitas razões, incluindo medicinais. Na África do Sul, ela é fonte de renda para o mercado externo, preparada com um mix de tabaco e fumada em um cachimbo ou enrolada como cigarro. Caminhão da Coca-Cola teria matado 10 crianças. Segundo um dos documentos, o caso envolvendo a empresa aconteceu na Tasmânia, Austrália. O acontecimento teria sido no dia 19 de setembro de 2007, e o veículo da marca, segundo as informações, teria atropelado um grupo de 19 crianças que voltavam da igreja. No trágico momento, 10 delas morreram e o caso não foi a público, pois a empresa ocultou tudo a fim de evitar um enorme escândalo. Estes são só alguns dos centenas de milhares de relatos divulgados por Wikileaks. Imagine o que vem por aí. Bom pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, compartilhe com seu amigo, se inscreve no canal e não deixe de apertar no sininho para notificações de novos vídeos. Namastê, tchau tchau!